O Gol pelo Mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está começando o Gol pelo Mundo, podcast que fala do que acontece no futebol internacional. Hoje destacaremos o Mundial de Clubes e alguns brasileiros que se destacam pela Ásia e na Europa. No Tem Gol Brazuca, giramos pelos brasileiros que marcaram no final de semana. E como convidado, vamos receber o Guilherme Sitia, que rodou a Europa jogando em Romênia, Alemanha, Itália e Polônia. Comigo hoje, Caio Fiuza, Paulo Mangerotti e Rian Gomes. O que rola por aí? E no nosso primeiro quadro, O que rola por aí, a gente vai falar de alguns times que vêm se destacando ao longo das últimas semanas. E o primeiro destaque do Rian Gomes vai jogar o Mundial de Clubes e pode até ser adversário do Flamengo, não é isso, Rian? Exatamente, Carlos. Um salve, saudação especial a todos da mesa e a todos os amigos ligados em podcast O Gol. Realmente, temos aí um jogo interessante já no sábado, nessa abertura do Mundial Interclubes, um jogo entre Esperance da Tunísia e a equipe do Al Hilal da Arábia Saudita, né? Muitos já considerando o Al Hilal como semifinalista, um possível adversário do Flamengo, mas na verdade existe um adversário que vem fazendo uma grande temporada nesse ano de 2019, que é o Esperance da Tunísia. Ele se credenciou para o Mundial após vencer a Liga dos Campeões da África. Foi até uma decisão polêmica, né? Na grande final tivemos um problema lá com o VAR, a ausência do VAR contra o Wydad Casablanca, enfim, uma confusão danada, mas no fim das contas a equipe do Esperance conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões da África e, portanto, está credenciado para a disputa desse Mundial. O time que vem nessa temporada embalado, né, não perdeu ainda em 2019, foram 14 jogos ao total, são 10 vitórias e 4 empates, ou seja, então é um time que ainda não perdeu, apesar de ter sido eliminado da Liga dos Supercampeões da Arábia, né, após perder nos pênaltis para um time de Marrocos, segue invicto na temporada, marcou 23 gols, sofreu apenas 7, ou seja, é um time que tem uma defesa muito equilibrada e tem no seu elenco alguns destaques, né, apesar de não ter nenhum brasileiro, não ter nenhum jogador muito badalado, o francês Anis Badri, de 29 anos, é o principal atacante goleador do time na temporada, são 6 gols marcados, ele inclusive se destacou numa passagem pelo Lille entre 2010 e 2013 e é convocado aí constantemente para a seleção da Tunísia. Apesar de ser francês, ele tem a dupla cidadania e inclusive disputou a Copa do Mundo da Rússia. Outra presença constante na seleção da Tunísia e na equipe do Esperance é o atacante Kennissi, de 27 anos, ele que é peça-chave nesse esquema tático, um time que marca muito forte e tem muita velocidade nas saídas. E dos estrangeiros que se destacam por lá, temos 2 argelinos, que é o Benguit e o Chetty. Ou seja, é um time que vem como azarão mesmo, porque o Al Hilal tem um investimento muito maior, vem como favorito, inclusive o técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus, em suas entrevistas já considera a semifinal contra o Al Hilal, mas temos aí um jogo de 90 minutos e o Esperance vem como grande azarão, pretende dar trabalho ao Al Hilal e tem um técnico muito jovem, que é o Mouine Chabaani. Ele tem apenas o seu primeiro trabalho na carreira, ele foi auxiliar da equipe entre 2016 e 2018, tem apenas 38 anos, e em agosto do ano passado acabou sendo efetivado no cargo. Então, desde que ele assumiu, o time já ganhou a Liga da Tunísia, a Supercopa da Tunísia e agora a Liga dos Campeões da África. Ou seja, temos aí um jogo interessante no sábado entre Esperance e Al Hilal, e não é por aí não, o Al Hilal não está tão garantido na semifinal não, o Esperance vem aí para tentar surpreender e quem sabe ser um possível adversário do Flamengo nas semifinais desse campeonato mundial, Carlos Ramos. Afinal, a esperança é a última que morre, né, Paulo? É isso, Carlos Ramos. Um olá para todos os amigos da mesa. Só queria destacar rapidamente sobre o Esperance que, apesar de ter conseguido essa grande conquista da Liga das Campeões da África, é um time que tem um pouco de dificuldade em manter a atenção em diferentes competições. O time, de fato, ainda não perdeu nesse campeonato, mas nesse momento é apenas o 6º colocado no Campeonato Nacional da Tunísia. O time não perdeu, tem 6 vitórias e 5 empates, só que aí já está distante de quem lidera o campeonato tunisiano, que é o Clube África, está 9 pontos atrás e também tem uma margem muito boa aí em relação à zona de rebaixamento, mas enquanto dividia a atenção entre campeonatos, o time acabou perdendo um pouco de fôlego e vai tentar surpreender no Mundial de Clubes. E, Caio, só para colocar você na roda aqui, a gente falou semana passada, né, do Al Hilal,
né, que foi o campeão asiático, que conta com jogadores famosos, né? Tem o brasileiro Carlos Eduardo, mas conta também com o Ediário, que era do Flamengo, não jogou a Liga dos Campeões da Ásia, mas faz parte do elenco, o italiano Sebastião Giovinco, enfim, o atacante Gomes, francês, o peruano Carrillo. É um time bem conhecido e realmente entra como favorito nesse duelo aí, na antevisão do jogo do Flamengo na semifinal do Mundial, né, Caio? Sim, o Al Hilal, talvez, até o Rian comentou isso, né? Todo mundo espera que seja o adversário do Flamengo. Acredito que é o favoritismo do Al Hilal, mesmo que o favoritismo do Flamengo em relação ao clube, né? Então, mas é um jogo de 90 minutos. Pode ser que aconteça, né? Até uma vitória aí do Esperança. A gente já viu clubes não tão famosos, não tão badalados chegarem em semifinal ou fazerem final de Mundial, até porque é um torneio bem curto. E o Al Hilal tem até o Jorge Jesus, né, técnico do Flamengo, já foi treinador dessa equipe. Então, tanto o treinador português conhece alguns jogadores que estão lá no Al Hilal, como os jogadores que estão lá conhecem o Jorge Jesus. Mas tem que manter esse foco nessa primeira partida aí do Mundial, até para já chegar com uma confiança maior, né, para enfrentar o Flamengo. A autoestima do Jesus tá baixa, que ele falou que o confronto vai ser Jesus contra Jesus. E aí é difícil ver quem ganha, né? Quando brincar com Jesus é difícil. Carlos. Agora, aproveitando a passagem do Caio aqui, Caio, eu queria que você trouxesse o teu destaque. A gente vai até a Indonésia, não é? Para saber sobre o campeão nacional que saiu aí no final de semana, né, Caio? Isso, a gente viaja lá até a Ásia. O campeonato da Indonésia teve o Bali United, pela primeira vez campeão local, né? O campeonato ainda não acabou, são 34 rodadas, já tivemos 31. O Bali tem 64 pontos na frente do Bornéu FC, que tem 49. A equipe conta com um brasileiro, que é o zagueiro William Pacheco, que joga tanto como zagueiro como volante. O William Pacheco fez a categoria de base no Corinthians, jogou até a Copa São Paulo. Também passou pelo Charleroi da Bélgica, jogou no Rio Branco do Acre e já está na sua terceira temporada, né, no Campeonato da Indonésia. Teve uma rápida passagem também na Malásia. E um destaque da Liga da Indonésia, né, é que entre os estrangeiros, o Brasil é o que tem o maior número de jogadores estrangeiros. São 29 em toda a competição. A competição tem 18 equipes e tem nomes até conhecidos no futebol brasileiro. Eu separei aqui o Rafael Silva, que teve passagem pelo Vasco, também pelo Cruzeiro. Anderson Salles, zagueiro, que também jogou no Vasco. Xandão, zagueiro, que teve passagem pelo São Paulo e Guarani. E o atacante Ciro, que foi revelado pelo Sport e teve uma temporada no Fluminense. Então, é um campeonato que tem absorvido muitos brasileiros. O Alex Gonçalves é o vice-artilheiro da competição, com 16 gols. E o campeonato já está decidido com esse título inédito para o Bali United. Verdade. Você falou aí do Alex, eu ia destacar ele, inclusive. Ele recentemente deu uma entrevista para a gente contando alguns causos aí, né, do futebol indonésio. E ele contou uma história de que ele estava no estacionamento, Paulo. E aí um grupo de torcedores lá encontrou ele no estacionamento e deu um saco para ele. Quando ele foi ver, um saco de dinheiro. Foi o presente mais inusitado que ele recebeu no futebol indonésio. O Alex, que é o vice-artilheiro desse campeonato aí da Indonésia, é um dos brasileiros de destaque. Só um último destaque aqui, falando do William Pacheco especificamente, ele disputou 24 partidas e fez 4 gols. Então, para um jogador de defesa, né, é até um número relevante. É verdade. E a Indonésia também traz aquelas histórias inusitadas também. Teve um jogador que eu falei da Indonésia que ele ia de tanque de guerra para o clássico, né? Porque a rivalidade entre os times de Jacarta, principalmente, ela é muito grande e enfim, ele ia de tanque de guerra para os clássicos para não ser agredido pelos torcedores, né? Então, o pessoal na Indonésia realmente gosta do futebol, é bem fanático e é muito forte o futebol por lá. E os brasileiros, né? A relação com os brasileiros com o futebol indonésio é muito grande mesmo. E aproveitando, Paulo, a gente agora vai dar um pulo para a Rússia para falar um pouco do Zenit, que vem fazendo uma grande temporada em São Petersburgo até agora, né? É isso mesmo, Carlos. O Zenit, né, ele é líder absoluto do Russão, né, do campeonato russo, tem 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e vem fazendo uma grande temporada, não só no campeonato russo, como também na Liga dos Campeões, onde, na minha opinião, acabou pegando um dos grupos mais equilibrados, né, junto ao RB Leipzig, o Benfica e o Lyon. O Zenit
é legal destacar o elenco variado que eles têm, inclusive com um destaque brasileiro, e não é o Malcom. O Malcom deixou o Barcelona, foi para o Zenit, teve aquela polêmica sobre o caso de racismo, que depois falaram que não foi, enfim, o Malcom não está jogando, ele está lesionado. Mas fez só 2 jogos na temporada, o Malcom. Fez apenas 2 jogos na temporada, e o destaque brasileiro é o Douglas Santos. Douglas Santos, revelado pelo Náutico, que jogou no Atlético Mineiro, lateral esquerdo, e agora estaria na mira do Vasco, mas hoje também já falaram que ele está feliz no Zenit. Dos 27 jogos na temporada, o Douglas Santos jogou 25, e os 90 minutos nos 25 jogos que ele atuou, titular absoluto, vem fazendo uma grande temporada. E além do Douglas Santos, o time conta com vários jogadores sul-americanos, só para a gente citar alguns, tem o Mamana, que foi revelado pelo River, o Craneviter do River também, Vilmar Barrios, que jogou no Boca Juniors, e tem lá o eterno Driussi, eterno porque ele tem apenas 23 anos, vamos explicar, mas ele já está no futebol russo há um bom tempo e sempre marcando seus golzinhos. E um destaque internacional grande é o Ivanovic, que deixou o Chelsea para jogar no Zenit. Esse é eterno. Exatamente, o Ivanovic pode ser eterno. Tá realmente fazendo uma grande campanha o Zenit de São Petersburgo. Falando que realmente entrou num grupo bem equilibrado da Liga dos Campeões, Caio. Falando sobre o Douglas Santos, né? Ele teve a transferência, né? Saiu do Brasil, foi para o Hamburgo que ainda vive, né? Ainda está na Série B da Alemanha, vivia uma temporada conturbada. Ele até atuou lá junto com o Wallace, aquele volante revelado pelo Grêmio, e inclusive ele disputou a Série B da Alemanha com o Hamburgo, mas no Zenit, né? Ele, além de lateral esquerdo, ele tem jogado como volante, então está evoluindo tecnicamente, né, taticamente também. Então, caso concretize nessa transferência para o Vasco, que eu acho no momento complicado, até porque ele está consolidado no futebol europeu, só vejo ele saindo hoje do Zenit para um clube de maior expressão no futebol europeu, não vejo ele fazendo esse caminho de volta para o Brasil, mas ele é um jogador para ficar atento por conta dessa mudança, de estar tanto jogando na lateral quanto no meio de campo. No meio de campo é mais, não sei a avaliação aqui dos colegas da mesa, acho que é mais difícil para ele galgar alguma coisa a nível de seleção brasileira, mas apesar de que o Brasil está sempre bem posicionado com laterais, né? O Brasil é a maior fábrica de laterais do mundo, mas eu acho ele um lateral muito interessante e quem sabe um dia eu acho que ele pode até pintar na seleção brasileira. O Douglas Santos, quem não lembra, ele foi convocado pelo Dunga, numa convocação muito polêmica, porque ele estava no Náutico, se eu não me engano, na época, e todo mundo falava, quem é Douglas Santos? Quem é Douglas Santos? Talvez aí um dos acertos do Dunga que surpreendeu muita gente. Douglas Santos é, de fato, um grande lateral, na minha opinião. E o Dunga é um visionário, né? Convocou o Afonso Alves e o Douglas Santos. Não, o Afonso Alves eu acho que aí já não acertou na minha opinião. E se eu não me engano, o Douglas Santos é até hoje a maior venda da história do Náutico. Então, é um bom jogador mesmo de projeção e que está se firmando, né, agora no Campeonato Europeu. E é importante falar do Douglas Santos que ele, com a chegada dele ao Zenit, ele se torna um pouco ainda mais completo, né? Porque ele era muito bom no apoio. No início tinha algumas dificuldades no setor defensivo, mas agora com a escola russa também, o Zenit vem numa campanha inacreditável, né, em relação aos gols sofridos. Foram apenas 9 gols sofridos em 17 jogos, né, no campeonato russo, é a melhor defesa disparada do campeonato, e tem ao seu lado aí Ivanovic, Karavaev e também grandes jogadores que são marcados por ter uma forte disposição defensiva. Então o Douglas Santos vem compondo esse setor defensivo brilhante do Zenit nessa temporada. A famosa escola russa, o melhor que eu aprendi com a escola russa até agora foi o Strogonoff, né, Paulo? Você acha que você também? É isso, vamos então pular de quadro agora pro Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, a gente volta para a Ásia, vai para a Coreia do Sul, porque o nosso glorioso Rian Gomes vai falar de um brasileiro que ajudou a sua equipe a subir de divisão na Coreia do Sul, né, Rian? Exatamente. Vamos então diretamente para terra do K-pop, né? O pessoal de quem? Lá, do K-pop, né? O pessoal que é animado lá, aquela musicazinha coreana, aquele negócio todo. Mas quem vem fazendo sucesso por lá é o brasileiro. Mas é isso mesmo, o Rômulo, de apenas 24 anos, ele que passou toda a sua carreira jogando aqui no Brasil pelo Bahia, foi revelado pelo Bahia, teve uma boa passagem por aqui, né? Em 2013 até 2016 jogou no Esquadrão de Aço. Teve uma pequena passagem pelo Bragantino por empréstimo, mas desde 2017 ele representa a equipe do Busan e Park. O Busan e Park, inclusive, tem outro brasileiro também, o Diego Maurício,
Quem não conhece, né? O Drogbinha, o brasileiro. Drogbinha. E isso, grande status de ídolo por lá, inclusive. Mas nessa temporada, os holofotes estiveram virados para o canhotinho, o meia ofensivo, o Rômulo José Pacheco. Ele é natural de Recife e na terceira temporada conseguiu, então, emplacar com grandes números. Foi um dos líderes de assistência da segunda divisão da Coreia, que culminou no acesso, né? Depois dos playoffs, a equipe do Busan ficou em segundo na primeira fase, né, no campeonato, e depois no playoff conseguiu a vitória sobre o Gyeongnam por 2-0, inclusive, com o gol do brasileiro Rômulo na grande decisão. O gol do acesso foi dele, ele que vem se afirmando cada vez mais no futebol. Na seleção do campeonato, ele foi eleito como o melhor meia-direita na sua posição. Então, isso mostra a temporada que ele vem fazendo em números. Inclusive, ele deu uma entrevista para o Gol também recentemente, ele falando a respeito dos números dessa temporada, que foi um dos melhores da sua carreira. Então, ele vem embalado para a sua quarta temporada já no Busan Park, garantido, então, na K-League, que é a principal liga da Coreia, e vem embalado. O Busan, que é um time tradicional na Coreia, mas vinha há 2, 3 anos esbarrando para tentar buscar o acesso, dessa vez conseguiu com a ajuda do brasileiro Rômulo, que é apenas 24 anos, mas consegue, então, embalar o Busan para embalar o Busão, né, para a primeira divisão. O Busão foi direto para a primeira divisão da Coreia, Carlos. Maravilha, então o nosso Rômulo subindo aí de divisão na Coreia do Sul, agora vai para disputar a K-League, né? A gente falou da K-League na semana passada, trazendo um pouco de cultura coreana. Caio Fius, o que você conhece da cultura coreana que você pode contar pra gente? Olha, confesso que não estou muito aprofundado em cultura coreana. Você conhece a música que o Rian falou? Não, eu conheço o estilo K-pop, já é um estilo falar. musical, um estilo musical. Tô sabendo, achei que era uma música até. Até aproveitando um termo daí de Portugal, tem muitos adeptos desse estilo musical aqui no Brasil, que é grupos que lotam casas de shows e estádios, mas confesso que, além de não conhecer nenhum grupo, nenhum cantor, também me recusaria a dizer o nome, porque acredito que minha pronúncia seria muito longe da ideal. Imagina o show o Caio no show do K-pop, ia ser muito bom. Bom, Caio, então vamos sair, vamos falar sério agora. Às vezes é bom. Vamos sair da Coreia, então, e vamos agora direto pegar um voo internacional para a Inglaterra. E o Caio vai se dar o primeiro destaque, que é o Matheus Pereira. Qual Matheus Pereira? Tem alguns Matheus Pereira, né? Pelo mundo brasileiro, que vem brilhando. Isso. Mas esse é no West Bromwich, né, Caio? Isso, a gente tem 2 Matheus Pereiras aí que são mais conhecidos, digamos assim. O primeiro, que é o que a gente não vai falar, é aquele revelado pelo Corinthians, que foi negociado com a Juventus, hoje está no Dijon da França. Mas o Matheus Pereira que a gente vai abordar agora é um que fez base no Sporting de Portugal e atualmente ele está no West Bromwich, que é o líder da segunda divisão inglesa, líder com 45 pontos em 20 jogos. O vice-líder é o Leeds United com 43 pontos, 2 atrás, né? E o Matheus Pereira foi o cara da rodada, né? O West Bromwich venceu em casa o Swansea por 5-1. O Matheus Pereira fez um gol, deu 3 assistências e começou a jogada do outro gol. Então, assim, ele é um jogador que atua ali atrás do centroavante. O centroavante é o Hal Robson-Kanu, jogador do País de Gales, que até disputou a última Eurocopa junto com o Bale, com o Ramsey. E o Matheus Pereira é aquele jogador que atua ali atrás do centroavante, né? Que flutua bastante, com muita movimentação. Chama atenção ele clarear as jogadas com apenas um toque na bola. Então a bola chega para ele, ele já tem a definição da jogada. Ele atualmente disputou 19 partidas na temporada pelo West Bromwich, fez 5 gols e é o líder de assistências da Championship, com 11. Então, o Matheus Pereira é um jogador assim, para a gente ficar de olho. Ele tem dupla nacionalidade, além de brasileiro, também português. Então, pode ser um jogador aí para ficar atento, tanto o torcedor, né, brasileiro, quanto o Tite, para ver se cabe uma vaga para ele aí na seleção. E com certeza é o grande nome, né, dessa campanha do West Bromwich na segunda divisão inglesa. E a gente falou, né, nos últimos programas com um brasileiro que brilhou na segunda divisão inglesa, né, foi o nosso entrevistado Léo Bonatini, agora tem outro,
Resta saber se ele vai conseguir. O Bonatini, por exemplo, quando ele foi para a Premier League, acabou não jogando tanto. Vamos ver como é que vai ser a trajetória do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, que jogou pouco no esporte, na verdade, nas 2 primeiras temporadas, ele ainda fez alguns jogos, mas depois não rendeu como se esperavam dele em Lisboa e acabou negociado por empréstimo. Vai fazendo uma grande temporada no empréstimo. Ele chegou a ser especulado em 2017 no Santos, mas acabou seguindo em Portugal e o Sport emprestou ele para o futebol inglês. Aí para a segunda divisão, a Championship, que é um campeonato que é muito bom, né? A gente estava até comentando com o Bonatini. É um bom teste para o jogador, para ele ganhar experiência, maturidade, porque são muitos jogos, né? E é um campeonato muito duro, é totalmente diferente da Premier League, a Championship. Então é interessante para o jogador e ganhar maturidade. Talvez seja a segunda divisão, né? O campeonato de acesso mais competitivo do mundo, né? Uhum. A gente vê o Leeds United, por exemplo, toda a temporada, ele diz que é um dos times mais tradicionais da Inglaterra, apesar de já estar aí na segundona há uma década. Desde que já, eu nasci, ele está na segunda divisão, isso aí. Mas o Leeds está sempre batendo na trave, é treinado pelo Bielsa, por exemplo, então é segunda divisão, mas é uma segunda divisão extremamente competitiva também. Até um destaque aí falando sobre essa competitividade da Championship, clubes que recentemente estiveram na primeira divisão, não tem vida fácil lá, né? O Middlesbrough é o 19º, a competição são 24 equipes, e o Huddersfield Town, que até, se não me engano, na temporada passada estava na Premier League, é o 21º, uma posição acima da zona de rebaixamento, e o Stoke City, clube que já teve no ataque o Shaqiri e o Arnautovic, hoje é o penúltimo colocado, é o 23º. Então, além deles, tem o Swansea, que já foi da Premier League recentemente, tem o Fulham briga pelo acesso, e os dois já citados, tanto o West Bromwich quanto o Leeds United. Então, é uma boa experiência para o Matheus Pereira, tanto a nível inglês quanto a nível europeu. Acredito que, ao final da temporada, ele mantendo essa consistência de atuações, ele volta para o esporte com outro status. Talvez nem sei se volta para o esporte, né? Talvez já seja negociado dali. Só uma informação então, importante traz. sobre o Matheus Pereira. Para os gamers de plantão, o Matheus Pereira é um mito no Futebol Manager. Um mito, sempre contei com ele nos meus times. E sempre era um jogador que você comprava, ajudava o teu time, depois você vendia por uma nota. Vendia por uma nota. Matheus Pereira, aí é a dica de Wonder Kid para o Futebol Manager de Paulo Mangerotti. Anotem aí. Pegou, Rian? Nunca critiquei, não. Realmente é um grande jogador no FM. Já passei por essa experiência também e indico aí pro pessoal. O Caio estava falando dos atacantes que passaram pelo Stoke City recentemente. Tem também o nosso glorioso Peter Crouch, 2 metros só de perna. Ele também jogou recentemente no Stoke City. Então, Paulo, aproveitando que você entrou na roda para falar de Inglaterra, a gente vai para Londres agora, né? Exatamente, Carlos. Vamos falar do Martinelli, que aí já está na elite, né? E o Martinelli é um sucesso absoluto na Inglaterra. Apesar do Arsenal ser o oposto disso. Exatamente. Nesse momento difícil do Arsenal, o Martinelli, revelado pelo Ituano, né? Vem se destacando muito, muito mesmo em todas as competições. O Martinelli começou pelo Arsenal disputando as competições menos importantes, entre aspas, claro, que são a Europa League e a Copa da Liga. Pela Europa League sempre entrando, sempre fazendo gols, e agora na Premier League ele se tornou se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Arsenal na Premier League. Ele tem 14 jogos, 8 gols, e para um jogador jovem, assim, num campeonato extremamente complicado, como é a Premier League, né, já está ali dentro de um clube disputando posição com Aubameyang, tem o Cissé também, Lacazette, Cissé não, o Pepe, o Nicolas Pepe, desculpa, mas o Pepe, Pepa. O Marfinense, ele é Marfinense, né? Espero que seja, mas se complique mais. Não vou me complicar mais, mas o Martinelli é um grande destaque aí do Arsenal para ficar de olho, né? Pro Tite ficar de olho, ele tem dupla nacionalidade, né? Tem nacionalidade também italiana. O Klopp recentemente disse que ele é um talento do século, né? Ele marcou 2 gols, um empate incrível de 5-5 entre Arsenal e Liverpool. Jogaço esse aí. E o Martinelli está sendo observado aí também pela seleção italiana, então é aquele para a gente manter de olho para não perder também um talento para uma seleção rival. Verdade. Ontem, né, o Arsenal fez o derby londrino contra o West Ham no Estádio Olímpico de Londres. O West Ham saiu na frente e o Martinelli iniciou a virada do Arsenal. O Arsenal que estava 9 jogos sem vencer, e aí o Martinelli marcou um gol e depois o time virou.
e conseguiu voltar às vitórias. O Arsenal que ainda procura um comandante, ainda procura encontrar o seu caminho, né, Caio? Isso, a gente até comentou em outro programa sobre essa procura, né, do Arsenal por um técnico. A gente falou sobre o Massimiliano Allegri e na época o Unai Emery, eu não lembro se ele estava na corda bamba, se ele tinha acabado de cair, mas que o Massimiliano Allegri poderia ser um bom nome para a equipe. O Arsenal vai fazer uma temporada de reconstrução, né? No meio da temporada que vai mudar esse curso, mas não vejo o Arsenal hoje, claro, título sem chance, vejo muito abaixo para brigar por uma vaga na Liga dos Campeões, até porque uma vaga é meio que inesperada, né, que é o Leicester, mais uma vez surpreendendo a gente. Então, acredito que o Leicester vai confirmar essa vaga na Liga dos Campeões. E aí sobrariam 2 vagas para Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham. Então, são muitos adversários para o Arsenal bater. Não vejo força nesse time para isso. E acredito que agora o foco tem que ser já na temporada 2020 e 2021. O nome do Jorge Jesus já até foi falado. Acho que seria uma boa para ele. Até Para porque... ele, a dúvida seria uma ótima, né? Imagina. Até uma recompensa pelo grande trabalho que ele fez aqui no Brasil, né? Até porque a tendência agora é a pressão em cima dele só aumentar, né? O Flamengo ganhou tudo. Para o ano que vem, a pressão vai ser para ganhar tudo de novo. Então, esse desafio para ele é muito importante, até para não ficar rotulado como um técnico que só trabalhou em Portugal, né? É um nome, né? Enfim. Vamos ver. A gente vai estrear agora um quadro, que é o Tem Gol Brazuca, e a gente vai fazer um giro de gols pelo mundo. Onde teve gol brasileiro, a gente esteve olhando, e a gente vai destacar agora nesse quadro, que é o... Tem Gol Brazuca. E tem gol brazuca na Liga Italiana. O Luiz Felipe marcou para Lazio, que no final de semana venceu a Juventus por 3-1. Tem gol na Inglaterra, na Premier League, Richarlison, o Pombo, marcou de novo. E sobre um time do Big Six, na vitória do Everton, por 3-1 sobre o Chelsea. Tem gol também na França, e é dele, né? Gol de Neymar na vitória do PSG por 3-1 sobre o Montpellier, na Liga Francesa. Tem gol em Portugal. Alex Telles garantiu um empate entre Porto e Belenenses por 1-1. Tem gol na Liga Maltesa e eu vou ser o infeliz que vai falar o nome dos times. O Romarinho marcou 2 vezes na vitória do Sirens sobre o Takshien. E tem gol também na Ilha de Gozo, a tão querida, a tão falada. Gol de Cadu, do Chelkija Tigers na vitória por 4-1 sobre o Victoria Wanderers. O inglês tá bom, hein? A gente sai da Ilha do Gozo e vai para Botsuana. Na Liga Botsuana, Alberto Silva fez um gol na vitória do Security Systems por 2-0 sobre o Extension Gunners. Acredito que seja isso aí. Sistema seguro. E em Hong Kong, Igor Sartori, revelado pelo Flamengo, marcou 2 vezes na vitória por 2-0 do Guangzhou RF sobre o Vale Feliz, o Happy Valley. E depois desse tem gol, Brazuca tendo gol em tudo quanto é lugar nas ligas mais infelizes do mundo, ou nas mais felizes, como é o caso da Ilha de Gozo. Happy Valley também, o Vale Feliz. Também, né? A gente vai, tão aleatório quanto esses gols, vai ser o nosso convidado de agora no Entrevista ao Gol. Entrevista o Gol. O entrevistado, então, do Entrevista ao Gol desta semana é o brasileiro Guilherme Sitiá, que fez uma carreira em alguns destinos aleatórios, digamos assim, na Europa, né? Ele que é gaúcho de Porto Alegre e jogou em Romênia, Alemanha, Itália e Polônia. Não vou me arriscar a dizer o nome dos times, mas ao longo da conversa ele fala pra gente. E o Rian Gomes queria saber um pouquinho do início de carreira dele, né? Primeiro eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente, Guilherme, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Tudo tranquilo. E você começou no Rio Grande do Sul, né, o Rian? Você queria saber do início da carreira dele, não é isso? Isso, é um prazer falar contigo, Guilherme. Eu queria saber a respeito desse teu início de carreira, né, jogando no Porto Alegre, uma equipe de empresários que inclusive já contou com a presença de Assis, né, irmão do Ronaldinho Gaúcho. E de lá você passou pelo Caxias e depois já foi direto para a Romênia. Queria saber se dentro das tuas expectativas faltou jogar numa equipe mais tradicional no Brasil, se você pensa ainda dentro da sua carreira retornar aqui para o Brasil e jogar em algum clube. Oi, boa tarde. Então, comecei na base lá no Porto Alegre, comecei também no RS, que era um time do Carpegiani antigamente, e acho que foi a oportunidade que eu
tive na época de começar jogando, para ser como uma vitrine para ser para algum outro clube maior. Aí, eu subi no profissional com o Argel, no Caxias, e eu tive uma proposta para sair do Brasil, para ir para a Romênia. Não tinha muita noção de como seria, mas levou meu pai, que meu pai falou que eu sempre falei para ele que se eu tivesse uma oportunidade para sair do Brasil, eu teria que ir, e acho que foi isso que aconteceu. Realmente não penso hoje em voltar para o Brasil, mas também não fecho portas nenhuma, até porque o mercado brasileiro é complicado de entrar novamente. Eu não sou muito reconhecido no Brasil, até porque fiz toda a minha carreira aqui fora, desde os meus 21, 20 anos, mas as portas estão sempre abertas. Guilherme, olá, meu nome é Caio Fiuza, estou aqui junto com o Paulo, com o Carlos e com o Rian. Te agradeço pela participação. O Porto Alegre teve parte ali, né, da administração pelo Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho. Queria saber se você teve algum contato com ele, se ele também teve alguma influência na sua ida para a Europa, qual que é o seu relacionamento com ele, ou até mesmo com o Ronaldinho, se você chegou a conhecer. Hoje eu não tenho contato com eles, mas na época que eu jogava lá, o Assis normalmente ia lá. Sou amigo do filho do Assis e do Diego. E o contato com o Ronaldinho teve acho que umas 2 ou 3 vezes que ele acabou indo para lá, até porque a concentração da nossa equipe era no sítio onde o Ronaldinho tem em Porto Alegre. Mas a partir do momento que eu saí do Porto Alegre, eu não tive mais nenhum contato com o Assis ou com o Ronaldinho, somente com o filho dele, o Diego. Guilherme, Paulo aqui, tudo bem? Gostaria de perguntar para você justamente desse início, né, no futebol romeno, da sua saída do Caxias para o Concórdia... Agora, Caio, que quebrou a firma, hein, Paulo? Como é que fala aí, Chiajna. Concórdia Chiajna. Você chegou lá muito novo, né, com 22 anos, se eu não estou enganado. Como que foi essa adaptação ao futebol romeno, a uma nova língua, a um novo país, aos novos costumes? Como foi para você essa mudança? Vou falar que foi uma baita de uma surpresa quando apareceu o interesse de ir para a Romênia, até porque eu não conhecia nada do país, realmente conhecia só o rádio, pelo que meu pai me falava, da seleção de 90 e 94 deles, mas o resto eu não conhecia nada. Mas eu tive sorte, eu caí num clube onde tinham mais 3 brasileiros, se eu não me engano, e mais um português. Então a adaptação foi tranquila, tirando o clima só. Quando eu cheguei lá, eu cheguei no inverno, cheguei em janeiro, eu tava menos 25, menos 27. Nossa então foi a primeira vez que eu tava vendo neve mesmo, assim, de verdade. Então foi complicado só pela temperatura, mas o resto a adaptação foi mais tranquila. Até porque a língua romena é uma língua que também deriva do latim, então vem do português, do italiano, do francês, são todas línguas parecidas com o romeno. Então não foi tão difícil a adaptação, assim. É verdade. Você aprendeu alguma coisa do romeno, aí você ficou algum tempo, depois ainda voltou lá, né? Isso, não, romeno eu falo bem, romeno eu consigo falar, escrever, tudo tranquilo, ler também. E o frio, como é que era jogar em temperatura? Você falou que chegou em menos 25 graus, né? Como é que era jogar numa temperatura tão difícil como essa? Tem que botar eles têm uns cremes para botar nos pés, porque realmente congela os dedos, né? A gente chega, quando acaba o jogo, acaba os treinos, realmente os dedos dos pés estão congelados. Tem que ficar um tempo na água quente depois, para tomar cuidado. Mas dói muito, qualquer choque, qualquer batida dói muito. Caramba, ainda mais para você, né, que saiu do Brasil, não tinha ideia de como que seria isso, né? O pessoal que chegou lá, os brasileiros estavam muito tempo lá já? Teve um chegou junto comigo e um outro já estava mais um tempo lá, era mais velho, passou um tempo pela Alemanha e também pela Áustria antes, então já tinha uma experiência um pouquinho maior que a nossa. Foi uma espécie de mentor para vocês, né? Foi o irmão mais velho, que eu brinco com ele até hoje. Guilherme, a gente tem aí em alguns sites, né, na internet, Bucareste é considerada uma das capitais com o melhor custo-benefício da Europa, assim, para se viver, para visitar. Queria que você contasse um pouco como que era o seu dia a dia lá, tanto a parte profissional, né, com os horários de treino, jogos, o relacionamento com torcida, quanto essa parte fora do campo, né? O que você fazia, como é que era sua rotina, se dava tempo de visitar os pontos turísticos, o que você pôde conhecer. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Bucareste é uma cidade maravilhosa. Eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, até porque não é uma cidade que todo mundo busca quando vai para a Europa, né? O leste europeu não é tão visado, mas é uma cidade muito bonita, eu gosto muito.
para quem quer visitar, custo-benefício é muito bom, realmente é uma cidade barata e tem de tudo, assim. Eu, além dos treinos, eu conseguia sair bastante em termos de restaurante, cinema, tem os teatros que são legais também lá. Depois que eu comecei a dominar um pouco mais a língua, eu comecei a curtir um pouco mais. E quando a minha família ia para Romênia me visitar, eu conseguia visitar um pouco mais os pontos turísticos. Daí eu esperava eles chegarem lá para ir junto. Eu acabei indo umas 5 vezes, eu acho, até o Castelo do Drácula, que é perto de Bucareste, 1h30, 2 horas, na cidade de Brașov. Mas tem a Romênia, assim, ela é um país pobre, tirando Bucareste, que é uma cidade boa para morar. Tem Cluj também, que é uma cidade legal de visitar. Timișoara é uma cidade também de estudantes. E tem a praia. A praia é uma praia legal também de visitar. Para quem gosta de festa, essas coisas todas, lá é como se fosse um Jurerê internacional, eu acho, assim. São muitos ciganos, né? Muito, muito, muito. É um povo cigano, né? Um povo meio sofrido, que sofre muito preconceito de toda a Europa, até porque eles querem trabalhar e fazem de tudo para ganhar dinheiro. Então, eu brinco que é meio parecido com o brasileiro, assim, é um povo quente que te convida para fazer um churrasco, para ir na casa deles no primeiro dia que te conheceu. Mas é aquele jeitinho, tem um jeitinho brasileiro na Europa, que é o deles ali. Tentam levar vantagem em tudo. Até seguindo nesse papo sobre Romênia, queria que você comentasse um pouco. Você atuou no Steaua, né? É o clube de maior expressão do país, né? Campeão europeu. Queria que você comentasse um pouco dessa. Não sei se você viveu isso tão de perto assim, dessa briga que tem do Steaua, se não me engano, com o Exército, né? Pelo uso do nome, Isso. dar o escudo. Queria que você comentasse de que forma que isso impactou no clube, também na campanha da equipe. Como é que foi viver esse bastidor aí pra gente? Eu cheguei lá bem no momento que estava nessa briga, assim, entre o símbolo, o nome, porque na Romênia são times separados. No início era o Dinamo, da polícia, o Steaua, do exército, tem o Rapid, que seria dos ciganos, lá da parte mais trabalhadora, que seria o do povo. Só que daí é por donos, né? O futebol europeu, e a maioria deles tem donos. Não funciona como aqui a gente vota no presidente, alguma coisa assim no conselho lá. Eles têm os donos, e o dono do Steaua teve um problema com o exército. E o exército queria pegar de novo o nome para eles, e o dono falou que não, e que iria mudar o nome, mas a história foi ele que construiu com o clube. Então a torcida estava dividida nessa época lá. A gente acabou sendo campeão da tríplice coroa deles lá, né? A gente ganhou todo no ano, e mesmo assim não tinha todo o suporte da torcida. Porque tinha uma torcida que falava que o símbolo e o nome representavam mais do que os títulos que tinham ganho com o Didi Becali na época, que era o dono do Steaua. Então eles, se eu não me engano, eles ainda continuam nessa briga. E eles montaram de novo o Steaua Bucareste. Realmente o Steaua Bucareste eles montaram para a 4ª divisão. Agora ele está na 3ª, se não me engano. E o FCSB, que foi na época que eu estava lá, que é o Futebol Clube Steaua Bucareste, só botou com sigla, mas é o mesmo nome. E mudou só um pouquinho o símbolo do clube. Mas é uma briga que eles têm até hoje. Guilherme, muito sabe, seguindo aqui essa linha do tempo, da trajetória da tua carreira, entre 2014 e 2015 você teve oportunidades, espaços em outros mercados europeus também, mais conhecidos um pouco, como foi o futebol alemão e também no futebol da Itália, mas por lá você não teve muita sequência, né? Acabou disputando a 2ª divisão da Bundesliga e também a Série B na Itália. Eu queria que você contasse um pouco sobre essas duas experiências e o que faltou para você ter um pouco mais de oportunidade, mais rodagem, jogar mais nesses países. Então, eu acabei jogando só na Alemanha. Na Itália, eu estava indo para assinar, mas acabei tendo que voltar para o Brasil por uma questão com meu pai. E eu fiquei 6 meses sem jogar. Foi por isso que eu acabei vindo para a Polônia depois. Mas na Alemanha, acho que foi cabeça, realmente cabeça. Acho que não tinha Eu era titular em todos os jogos na Romênia. Acabei indo para a Alemanha depois de um processo de contrato com o clube que eu tinha na Romênia, de renovação, de não renovação. Ficou num mês meio que parado. Fiquei um mês sem jogar. Assinei na Alemanha. E lá a parte física é muito forte, então eles falaram assim, não, Guilherme, tem que ter uma parte física melhor, que eu estava um mês parado na Romênia só esperando para jogar.
E quando eu cheguei lá, fiquei mais um mês treinando e a minha cabeça acho que não estava maduro o suficiente para aquele momento, assim, de ficar num banco, de ter que aguentar. E acabei jogando, acho que foram 5 jogos em 7 meses, não joguei muito. Acho que a maioria no banco, mas desses 5 jogos, 2 eu acho que eu fui razoavelmente bem, nos outros poderia ter ido melhor. Acho que é isso, acho que o futebol é muita cabeça, né? Muito psicológico, e acho que eu não foi um momento muito feliz na minha carreira, mas que eu devo também muito a essa passagem também, pelo que eu amadureci naquele momento, para não cometer os mesmos erros que eu tinha cometido naquela época. E você seguiu no frio, né? Depois da sua passagem na Romênia, você foi para a Polônia, jogando Termálica, né? Era mais frio na Polônia ou na Romênia, onde você estava? Tem lugar na Polônia que é muito frio, né? Então, mas acho que é meio parecido, viu? Não achei tão diferente, assim. A única coisa que aqui muda bastante é que tem muito vento na Polônia. Um vento gelado, assim. Todas as cidades que vai tem vento gelado. Mas o frio, a gente fala que depois de -10 é tudo igual. Então... Tem gente que fala isso, é verdade. Então tá... Só o vento aqui. Se eu pudesse trocar uma coisa aqui na Polônia, seria o vento. O vento é muito frio. E você já aprendeu alguma coisa do polonês, não? Já, mas o polonês não tem como falar, não. O polonês é muito difícil. Eu consigo entender bastante o que o pessoal fala, mas para falar, eles têm 14 formas de falar o número 2. Eles mudam o teu nome. Quê, né? Então, eles mudam o nome quando vai conjugado com o verbo antes ou depois do nome, muda o nome da pessoa. Então, é meio bizarro. Mas o clube te coloca em escola de polonês, alguma coisa assim ou não? Coloca. Eu fiz umas aulas antes. Agora, depois que eu comecei já a pegar mais o que o treinador já estava falando, em termos de entender tudo que ele estava falando no campo, ele falou que não precisava mais ir. Alguns jogadores estão indo ainda. Ainda bem, né? Não, graças a Deus. Deixa fora. Não, tá louco. Guilherme, seguindo nesse papo aí sobre Polônia, né? Polônia nos últimos anos tem revelado bons atacantes, né? Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, o Milik, do Napoli, e agora o Piatek, que está no Milan. E lá atrás teve o Lato, né? Que foi também um jogador que atuou ali na década de 70 e 80. Sim. Eu queria saber se você percebe que a Polônia prioriza o atacante, o jogo ofensivo, como é que é desde ali das categorias de base até chegar ao profissional, que a gente tem algumas escolas, né? Por exemplo, a brasileira é considerada mais ofensiva, do drible, do improviso, a italiana mais defensiva. Queria que você falasse sobre essa escola polonesa, se realmente prioriza os atacantes. Acho que eles priorizam um atacante forte, né? Se tu pegar todos os exemplos que tu deu, são atacantes fortes e rápidos. Então a parte física, eles priorizam bastante a parte física aqui. Eles têm um trabalho muito bom com o preparador físico. Então tu pega o Lewandowski, ele tem habilidade, mas é um jogador forte, né? É um jogador rápido, sabe finalizar. O Milik é o mesmo, o Piątek, que agora está no Milan, também é a mesma coisa. São jogadores que aqui... O Piątek eu joguei contra ele. Então... não dava nada para ele quando ele estava no Cracóvia, na equipe anterior dele. Não era aquele jogador que chamava atenção assim na liga, porque aqui é uma liga muito difícil de jogar, até porque são muita ligação direta. Tem a parte tática que eles priorizam bastante, que também é a parte tática de fechar bem as linhas, mas é um jogo meio feio, assim, até comparado com a Romênia, assim, o futebol romeno, a liga romena, acho que é uma liga até um pouco superior que a liga polaca. Mas não sei se eles priorizam o ataque aqui, mas eles priorizam um atacante mais de área, um 9, que saiba cabecear, que consiga segurar bem a zaga, porque são zagueiros fortes também aqui. Então, acho que é mais um estilo leste europeu, assim, um jogo mais truncado, um jogo mais forte. A parte tática tem, mas realmente a parte física eu acho que é o principal ponto da liga. Guilherme, aproveitando esse gancho que você fez, né, desse paralelo entre a Liga Romena e a Polaca, você recentemente completou 100 jogos na Liga Polonesa, certo? Isso. Então, é a segunda liga que você jamais disputou, né? Já é um terreno que você conhece bem. E o que você acha que te leva ao sucesso, assim, e qual a sua perspectiva em relação ao futebol polonês? Você já está na 3ª temporada no seu clube, você podia falar para a gente o nome do clube, que eu não vou me arriscar aqui hoje, eu já passei muita vergonha. É bom. Jagiellonia. Jagiellonia. Isso.
E as perspectivas, né? Que você começou no Termálica e agora tá no. Tá O primeiro nome desse outro time é fácil, né? O Termálica aí é. Termálica, esse aí é tranquilo de falar. Mas as perspectivas, né? Que você já tem bons números no futebol polonês e a ideia é seguir por aí, um dia voltar para a Romênia. Você já falou que não pensa exatamente em voltar para o futebol brasileiro. O que você vê para o futuro? Aqui a questão, hoje eu tenho uma questão que também não é uma coisa tão fácil, que é a idade, né? Já não sou um moleque mais, tô com quase 30, ano que vem faço 30 anos, então acho que eu quero jogar futebol, isso que eu falei pro meu empresário, eu tinha falado pra minha família também, onde eu tiver oportunidade para jogar, eu quero estar jogando, que eu gosto de fazer, e eu vim para a Europa para isso, então se puder ficar na Polônia, ótimo, se tiver um outro desafio também, vai ser legal também de seguir. E é só por isso que eu falo do Brasil, né? Do Brasil é difícil já para quem está começando e para quem já tem nome também ir para lá. E eu, como saí muito cedo, agora estou com quase 30 anos, para voltar para lá tem que ter uma porta de entrada é bem mais difícil, né? Não sei se seria meio possível, mas a vontade é claro que eu tenho vontade de voltar ao Brasil para jogar, assim, até porque fica com esse gostinho, né? De essa curiosidade, será que eu poderia jogar um Brasileirão? Será que seria bom? Eu tenho essa curiosidade de qual é o nível hoje aí no Brasil, né? Então, qual seria o meu nível real comparado ao Brasileirão? Mas eu tô deixando seguir. Acho que vamos ver o que vai rolar agora no futuro. E só para a gente fechar, Guilherme, hoje você atua numa equipe que quem passou por ela foi o Thiago Tionek, acredito que seja assim que fala o nome dele, e o Thiago até se naturalizou polonês, né? Já disputou competições pela Polônia. Queria saber se isso é uma coisa que você pensa, até porque ele jogou 4 temporadas e meia na equipe do Jagiellonia. Isso. Você já está um tempo próximo disso, se é uma coisa que passa pela sua cabeça. Eu tenho o passaporte português já, então eu acho que eu bato muito nessa coisa da idade. A idade é uma coisa que complica muito no futebol, você sabe muito bem. E talvez se eu chegasse aqui um pouquinho antes, talvez se eu chegasse aqui na época que eu cheguei na Romênia, eu acho que eu poderia pensar em alguma coisa de naturalização, mas acho que agora já está meio tarde para isso. Tá, e esse foi o Guilherme, entrevistado do quadro Entrevista ao Gol dessa semana. Muito obrigado, Guilherme, pela tua participação aqui em O Gol pelo Mundo. Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês aí. E depois do Entrevista ao Gol, a gente encerra o podcast O Gol pelo Mundo. Te aguardamos na próxima terça-feira em ogol.com.br e também em outras plataformas como o Spotify e o Google Podcast. Até a próxima semana. O Gol pelo Mundo.